meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e hoje serei a professora de língua portuguesa de vocês do 7º ano. Vê que legal! Primeiro, gostaria, como sempre, de apresentar Anderson, que fará nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. Lembrando também que nossas aulas, elas permanecem no nosso canal do YouTube Educa Recife. Por lá vocês podem ver, rever, comentar. E temos também o aplicativo do Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code que está aqui embaixo, tá certo? Então, vocês se conectem no aplicativo e entrem no chat, que é o grande diferencial, né? Porque pelo chat a gente pode trocar ideias, tirar dúvidas, e quem fará o meu chat de hoje, que é uma honra, é a professora Viviane Santos, de língua portuguesa, que vocês também conhecem. Então vamos dar um oi para ela agora, um bem-vinda, antes da gente começar a nossa aula. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? É sempre uma alegria ficar aqui no chat conversando com vocês. Vocês sempre têm coisas maravilhosas para contar para mim, eu sempre me divirto muito. Então vamos lá, vamos fazer dessa aula o máximo que a gente puder. Então vamos comentar bem muito o que a professora Camille falar e explicar para vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, qual é a dúvida, qual é o questionamento. E eu vou estar aqui, eu vou fazer essa ponte entre vocês e a nossa aula ao vivo, tá certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao tema que estamos trabalhando no 7º ano, né? Que é biografia e autobiografia, que são gêneros textuais que eu acho que vocês já têm alguma noção, né? E antes da gente começar, eu sei que vocês estão vindo de outras aulas, então vamos dar uma respirada, pegar o seu material, se conectar no chat, sentar confortavelmente, dar aquela respirada e vamos tentar aprender o máximo possível, tá certo? Estou aqui para ajudar vocês, então qualquer dúvida, Vivi está no chat, eu estou aqui. Não tem desculpa de ninguém sair daqui com dúvida, combinado? Então, vamos revisar primeiro o que é uma biografia, né? Biografia é um gênero textual que tem como objetivo relatar eventos marcantes da vida de uma pessoa, sejam de uma grande personalidade, sejam de uma pessoa comum. Então, vejam, às vezes a gente pode achar que a biografia ela só deve ser escrita sobre pessoas muito famosas, mas a gente pode escrever uma biografia sobre pessoas não famosas, sobre nós mesmos. O que talvez diferencie é quem vai ler, né, gente? Porque às vezes, talvez, se eu for escrever minha vida, vocês não leiam. Mas talvez, se, sei lá, Neymar escrever sobre a vida dele, talvez vocês leiam. Então, às vezes, é um público. A autobiografia, por outro lado, é bem semelhante, só que o nomezinho já diz, é uma biografia feita pela própria pessoa, autobiografia. Então, é um gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Escrever uma autobiografia implica no pacto literário e não histórico ou documental. E aí, por quê? Porque, ora, a gente vai ter esse resgate da memória e, às vezes, a gente vai ter que construir essa memória com os fios da ficção. Por quê? E eu acho que eu já disse isso aqui algumas vezes. É impossível que nós nos lembremos e consigamos recontar tudo nos mínimos detalhes, porque a nossa memória ela tem uma limitação física, né? E, às vezes, os fatos que a gente quer contar, eles não têm uma relação imediata. Então, a gente precisa usar o quê? Da ficção, para organizar melhor esse relato, né? Para organizar melhor essas memórias. As autobiografias, importante saber, podem assumir diversos formatos, como quais? Diários, memórias, poemas. Afinal, todas essas expressões artísticas, elas podem também ser expressões autobiográficas. Você pode ter, por exemplo, uma música escrita que tenha esse fundo autobiográfico. Você pode ter um filme, você pode ter uma escultura, você pode ter uma pintura, você pode ter uma coreografia. Então, quando a gente fala de autobiografia, às vezes a gente pensa
somente nesse gênero literário, né? Mas o caráter autobiográfico, ele pode estar em diversos formatos, né? E aí, normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. E aí, claro que na autobiografia eu só revelo o que eu quero, não é? É diferente de quando, por exemplo, uma biografia escrita, uma biografia sobre Maria Antonieta, ou sobre Carlota Joaquina, ou sobre Maria Bonita. Foram mulheres históricas importantes. Né? Então, uma coisa é uma biografia sobre elas, que vai ter um trabalho histórico como eu posso dizer, de pesquisa dos fatos. Elas vão ter a vida delas devassada, assim, pesquisada, lida, relida. Então, tem esse trabalho, assim, a elas não vai ser guardado o direito da privacidade, digamos assim. Quanto que, se eu escrever a minha autobiografia, eu posso escolher o que eu vou mostrar e o que eu não vou mostrar. Se a professora Vivi fizer a autobiografia dela, ela vai escolher o que ela vai colocar lá. Mas se eu escrever uma biografia sobre ela, espero que autorizada, porque biografias não autorizadas dão problemas judiciais, viu, gente? Apenas dizendo isso. Se eu for, provavelmente eu vou escolher os fatos que para mim são mais importantes. E eu vou talvez colocar ali, pode ser coisas que ela não queira, mas que na autobiografia ela tem esse poder de selecionar, de escolher o recorte que ela quer mostrar. Deu para compreender? Vamos ver no chat se tem alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida. Professora Vivi. Gente, para começo de conversa, eu queria dizer que eu autorizo você a fazer a minha biografia, tá certo? Nem que depois eu vá lendo e vá adicionando algumas coisinhas, algumas fofocas que eu não disse. A galera tá acompanhando aqui no chat, tá bem feliz, tá bem animado. E tem gente que tá entrando pela primeira vez, olha, que nunca tinha participado do chat. Então, seja bem-vindo, Diogo. Que bom tê-lo aqui na nossa aula. Lembrando que as aulas podem ser reassistidas lá no YouTube, tá certo? Então, se você perdeu alguma coisa, pegou o bonde andando, você pode voltar lá no YouTube e assistir as aulas anteriores para conseguir acompanhar tudinho. Mas só depois que essa acabar, tá certo? Por enquanto, aqui tá tudo tranquilo. Teve gente que lembra, eu perguntei a eles se eles lembravam de alguma coisa da biografia, né? Porque a gente vem conversando sobre esse gênero textual ao longo da semana. Eles disseram que sim, que tá aí fresco na memória. Então, é uma galera que já tá entrosada com o tema, sabe do que a gente tá falando. E eu quero saber, olha, a Ana tá dizendo autobiografia também, se eles têm vontade de fazer uma biografia ou não, alguns disseram que sim. Então, assim, estão na mesma vibe que eu, querendo ser biografado aí num livro, tá certo? Então, a gente vai aproveitando a aula daqui. Ah, que feliz, então. Bem-vindos a quem nunca esteve aqui com a gente. Que legal saber que vocês estão lembrando. E vê só que magia. O canal do YouTube e o aplicativo funcionam quase como uma máquina do tempo. Por quê? Se você não viu nenhuma aula, você pode voltar para o começo e ver as aulas aos poucos. E aí você também pode ir selecionando o que você quer, né? Um outro aspecto da autobiografia, para a gente continuar nosso assunto, né? É que o narrador comumente se coloca no tempo presente olhando para trás. Não tem como a gente ter uma biografia do futuro historicamente precisa, né, gente? O futuro a gente não conhece, o passado a gente conhece. Então, o seu passado nada mais é do que uma tessitura de reminiscências. Veja que frase bonita. Mas isso aqui não quer dizer nada mais do que uma costura de lembranças. Porque a memória, quando você olha para trás, é exatamente isso. É uma colcha de retalhos de memória, que a gente pode ir costurando com a ficção e aí construindo um texto coeso, né? Que não são completamente capturáveis, são moventes, ou seja, a gente não tem necessariamente uma precisão, né? Isto é, mesmo que o escritor queira aprender a realidade como ela foi, aprender, né? Queira representar a realidade como ela foi, no momento da escritura isso já não é mais possível, porque as experiências vividas, elas não são mais repetidas. Então, o próprio ato da gente narrar, o próprio ato da gente tentar colocar
num tempo, em uma sequência lógica, uma memória já faz com que a gente altere essa memória, porque quando a gente tenta colocar num tempo, tenta narrar, a gente acaba narrando pra gente e percebendo, às vezes, coisas que a gente não notou da primeira vez que viveu. E aí isso já faz com que a memória já fique um pouco mais imprecisa, né? Menos igual ao que foi. Lembrando que também, ainda sobre memória, é que nós podemos viver aqui. Eu vivi, Anderson, o mesmo evento. Sei lá, pode cair uma bomba aqui, pode pegar fogo. Pode também acontecer coisas boas, não é? Pode chegar alguém aqui distribuindo mimos, presentes, biscoitos. Mas, quando eu contar, quando Anderson contar e quando Vivi contar, nós vamos contar histórias um pouco diferentes. Porque o que a gente sabe do fato é como esse fato nos impactou. Então, eu sempre digo que quando a gente pensa em verdade, em lados da mesma história, é importante lembrar que a gente tem a verdade de um, a verdade do outro e o que realmente aconteceu, né? Porque é como a gente percebe os eventos. Então, é nessa fenda do inapreensível, ou seja, do que a gente não consegue apreender, é que o ficcional se estabelece. É exatamente o ficcional que vai ligando esses fatos, ligando esses momentos. Tudo certinho? Vamos continuar. Uma curiosidade, você sabia que a biografia, enquanto gênero textual, surgiu durante as civilizações clássicas, ou seja, Grécia e Roma Antiga. Apesar disso, os historiadores têm conhecimento de pequenos trechos escritos por povos mais antigos, como os egípcios, que ressaltam fatos de seus líderes, o que poderia configurar-se como um texto biográfico, embora não necessariamente autobiográfico. Se a gente pensar, por exemplo, no costume de algumas famílias reais e de dinastias de guardarem, por exemplo, livros do nascimento e principais fatos sobre as pessoas da família, também a gente pode ver nisso uma biografia, né? E também um livro de memória. E aí a gente precisa lembrar que são gêneros da ordem do relatar. O que isso quer dizer? O domínio social é o quê? É o da representação, é o do discurso, das experiências vividas. Então, eu vou colocar no mundo as experiências que eu vivi, através da palavra, através da linguagem, que pode ser verbal ou não verbal, viu, gente? Então, a gente tem o quê? Esses relatos, eles são o quê? Situados num tempo. Então, como gêneros principais dessa ordem, a gente pode falar dos relatos de experiência, dos diários. O diário, ele tem esse poder biográfico também, autobiográfico, né? Perdão, já que você escreve o seu próprio diário. E os diários também são fontes importantes para livros de memória, para biografias e para autobiografias. E aí eu trouxe, na verdade, um trecho da autobiografia em forma de diário, que eu esqueci de deixar claro, de Carolina Maria de Jesus, que é esta belíssima senhora aqui, que nasceu em março de 1914, mudou-se para a favela do Canidé, em São Paulo, trabalhava como catadora de papel e, o mais importante, é uma das principais autoras negras brasileiras. E eu ouso dizer, uma das principais autoras brasileiras. E ela publicou, em 1960, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em que ela relata o cotidiano de sua vida enquanto catadora de papel e moradora da favela. E através desses relatos, ela vai propondo uma reflexão muito precisa sobre a situação social, né, de algumas pessoas brasileiras, de alguns brasileiros e de algumas brasileiras. E ela consegue fazer reflexões extremamente tocantes e profundas. E assim, embora seja um diário, o formato seja um diário, não podemos negar que é também uma autobiografia, porque ela fala o quê? Sobre si. Ela fala sobre sua vida, ela registra fatos da sua vida. Isso aqui que eu fiz também é uma mini biografia. Visto que a gente tem o quê? Os dados, os fatos, a gente tem os principais aspectos, as principais realizações de sua vida. Vamos ler aqui um trechinho. Vou botar aí na tela para vocês conseguirem acompanhar. 16 de julho, então aqui a gente já tem o quê? Uma data. Então a gente já sabe que ela está falando de algo passado, às vezes de algo do mesmo dia, né? Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha.
Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. Estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Então, eu trouxe esse excerto que a gente consegue ver e pensar, talvez, no diário e na autobiografia como retratos, né? Como retratos como instantâneos de momentos muito específicos da vida. Aqui, nesse relato, a gente consegue acessar a dor de Carolina Maria de Jesus e não poder dar a seus filhos a vida que ela achava que eles mereciam, né? A vida que eles mereciam. E aí a gente vê que, mesmo de maneira prosaica, ela traz muito sentimento, né? Quando ela diz que ela trabalha tanto, mas está sempre em falta. Como isso não fala com a gente, né? E aí, o que é que a gente percebe? Além, claro, desse aspecto literário e também reflexivo, o livro, o diário, é bem interessante. Inclusive, recomendaria a leitura. E ela vai construindo toda uma história através desse dia a dia. E a gente vai conseguindo se conectar, né, com essa mulher, com essa realidade, que é tão difícil e que não está distante, né? Mas, falando dos aspectos semânticos e lexicais e etc., a gente pode notar no trecho que Carolina Maria de Jesus, ela grafa, ou seja, ela escreve algumas palavras com que a norma padrão considera um desvio. Eu não gosto de chamar de erro, tá, gente? Porque a comunicação é isso, a comunicação ela pode acontecer com desvios, mas desde que ela aconteça, é super válida. Então, mesmo que ela tenha alguns desvios, e aí eu quero destacar alguns deles, ó, que tomassem café simples e comessem. Então, aqui a gente tem um desvio de concordância, né? Que eles tomassem café simples e comessem carne com farinha. Ela não acentua o verbo sair, né, conjugado. E aqui ela escreve máquina sem acento, mas assim, observemos que a Carolina Maria de Jesus faltou acesso à educação, mas ainda assim ela escreve, ainda assim ela se comunica, ainda assim ela emociona, ela impacta, ela traz muita coisa para o mundo, ela faz com que a gente reflita, mesmo se manifestando em uma variante que contraria a norma padrão. Então, ó, a escolha editorial, ou seja, do livro, de preservar a variação linguística utilizada pela autora em seus escritos, ó, eu mesma agora cometi, faltou o quê? O S ali. Pode até contrariar a norma padrão, mas respeita a expressão linguística de Carolina. E isso é interessante, né? A gente perceber como os estudos linguísticos, como os estudos de língua portuguesa têm se alargado nesse aspecto, né? Da gente aceitar alguns desvios. Então, e aí a gente falou um pouco sobre norma padrão e variação linguística, que a gente já falou aqui antes. Mas vamos revisar? A norma padrão nada mais é que uma expressão que identifica o modelo de uso da língua descrito nas gramáticas e nos dicionários. Então, é aquela língua que obedece a todas as regras, é aquela expressão linguística, né, que vai obedecer a todas as regras, é tudo, todas as grafias, acentos, concordâncias. Ela é apenas uma referência. Por quê? Porque no uso, a língua, ela é muito viva, ela não vai ficar tão congelada, tão solidificada, já que no uso cotidiano da língua, ninguém segue rigorosamente, do começo ao fim, todas as orientações gramaticais. Isso por quê? Porque em alguns contextos, essa linguagem formal e padrão, ela é desnecessária. Calma, gente, acho que desnecessária foi uma palavra muito forte. Ela pode ser colocada um pouco de lado, porque alguns contextos, eles
permitem uma informalidade. Eu, com os meus amigos, eu não me preocupo tanto com todos os aspectos formais da linguagem. Mas eu, quando escrevo academicamente, eu vou seguir todas as regras. Então, até mesmo os falantes das variedades urbanas de prestígio que têm mais contato com essa norma optam por outras construções em situações informais. Já a variação linguística é um fenômeno que ocorre em todas as línguas, porque estas sofrem mudanças conforme o tempo passa e em razão do contato com outras línguas. É esse aspecto vivo da língua, da linguagem, que faz com que ela esteja sempre em constante mudança, né? As particularidades de cada falante, como sua idade, seu nível de escolaridade, também impacta na forma como esse falante se manifesta. Então, uma mulher negra, professora de 30 anos, me comunico de um jeito meu, não é? Eu tenho, a minha fala é marcada também por essas escolhas, pelo que vivi. Vocês se comunicam de outra forma. E entre a forma como eu me comunico e a que vocês se comunicam, tem o quê? Regras que a gente segue. Essas regras estão onde? Na gramática. E por isso que, mesmo que que seja essencial que a gente abarque todas as variantes, é também importante que a gente estude as regras. Porque uma língua que não tem um núcleo fixo, um núcleo que sustente as suas variedades, pode ser que um dia a gente não consiga mais se comunicar. Mas agora eu fui meio, drástica. Mas vamos lá, também fazem com que a língua não seja a mesma. Além disso, a língua também é empregada de modo diferente em situações que exigem mais ou menos formalidade. É como eu falo direto, gente. A linguagem é como uma roupa. Quando a gente trabalha, a gente bota uma roupa. Quando a gente vai sair com nossa família, outra roupa. Quando a gente vai sair com o nosso date, outra roupa. Quando a gente sai sozinha, outra roupa. Então, a gente tem que pensar nessa linguagem e a gente tem que dominar, a gente pode dominar. Quanto mais variedades a gente dominar, melhor. Porque melhor e com mais precisão, a gente pode circular em diversos meios, né? Em diversos contextos sociolinguísticos. E o que é que a gente tem? A gente tem o preconceito linguístico, que é esse preconceito contra variantes de menor prestígio. Então, é olhar talvez para o relato de Carolina Maria de Jesus e não perceber a sensibilidade de sua literatura e apontar somente os seus desvios gramaticais, que é uma condição muito menor diante de tudo que ela escreve. Ela não escreve melhor ou pior porque não pôs um acento, né? E aí precisa haver esse respeito às variedades, mas também que a gente precisa lembrar que em certos meios é essencial que a gente use a norma padrão, né? Vestibular, concursos, trabalhos, escola. É importante que vocês aprendam todas as variantes que vocês puderem, tá? De verdade, gente, conhecimento é poder mesmo. Então, o preconceito linguístico é, segundo o professor linguista e filólogo Marco Bagno, todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, vias de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. E aqui eu trouxe alguns motivos, alguns argumentos que fundamentariam esse preconceito linguístico, né? A gente tem o preconceito socioeconômico, que talvez seja o mais comum e com as consequências mais graves. Por quê? Isso se deve ao fato de membros das classes mais pobres, pelo acesso limitado à educação e cultura, geralmente dominarem apenas as variedades linguísticas mais informais e de menor prestígio. Porque a gente tem que pensar também que o prestígio da variação também está ligado às questões de classe, gente. E cria-se... Assim, são excluídos principalmente dos melhores postos de mercado profissional e cria-se a chamada ciclicidade da pobreza. O pai, sem acesso à escola de qualidade, dificilmente oferecerá ao filho oportunidades pela falta de condição. E este provavelmente terá o destino daquele. E a gente entra num ciclo que parece que não se rompe, mas pode ser rompido através da educação. A educação também pode contribuir para essa ruptura, né?
Mas a questão socioeconômica fundamenta demais o preconceito linguístico, assim como o preconceito regional. Quantas vezes nós, que somos nordestinos, já ouvimos falar que a gente não fala certo, que a gente fala engraçado, que o sotaque é zoado, que a gente não fala as palavras corretamente. Isso é um preconceito regional. Porque algumas regiões, elas têm maior prestígio social, né? Também tem a questão do preconceito cultural, que é quando parte da elite cultural e intelectual do nosso país considera algumas culturas de massa variações inferiores. Isso também, né, como aconteceu com o rap, isso também fundamenta esse preconceito. E qual a consequência? A principal consequência é o quê? É a exclusão desses indivíduos portadores dessas variedades menos prestigiadas. Eles podem ser excluídos de uma entrevista de emprego por se utilizar de uma variedade informal da língua. Não terá condições financeiras de romper a barreira do analfabetismo e provavelmente continuará excluído. O que acontece é que quando a gente exclui as pessoas por suas variantes, a gente acaba excluindo seres sociais e a gente acaba tirando dessas pessoas, às vezes, várias oportunidades, né? Mas o que a gente pode fazer, então? A gente pode colocar em prática a adequação linguística, a gente tentar adequar a língua à nossa situação. Então, se a variedade em questão é adequada ou não à comunicação comunicativa, à situação comunicativa de contexto em que ela se manifesta. E aí eu trouxe alguns exemplos que eu retomarei na próxima aula, porque, infelizmente, nossa aula, né, acabou o nosso tempo. Para casa, eu queria muito que vocês lessem essa tirinha de Armandinho e respondessem essas perguntas. E aí vocês printam a tela e na próxima aula eu trago aqui. Vou passar para a professora Vivi se despedir de vocês e eu já volto. Gente, foi uma alegria ter feito o chat com vocês aqui. Vocês estavam se comunicando bastante. Teve gente que adorou a aula, que estava aqui querendo que ela não acabasse. Ó, o Diogo disse que rápido, já acabou, tá vendo? Mas não fica triste não, Diogo. Na próxima semana a gente chega aqui para falar com vocês de novo, para passar mais conteúdo. A aula foi incrível, né? Espero que vocês tenham amado e vocês podem reassistir quando quiser lá no YouTube, tá certo? Eu me despeço por aqui, um cheiro e até a próxima aula. Ai, gente, como sempre, é um prazer estar aqui, dar um quentinho no coração. Que bom que vocês gostaram, que estão participando. Um beijo enorme e até a próxima.